Ei, pessoal! Vamos falar agora sobre direitos e deveres individuais e coletivos? Eu adoro essa matéria, gente, porque ela é bonita. Ela fala dos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais de primeira geração, eles estão lá no artigo 5º, né, que fala da maior parte desses direitos fundamentais. Que estão o quê, gente? Quem que é sujeito desses direitos? Todos os indivíduos que estão sob a jurisdição da República Federativa do Brasil, nacionais e estrangeiros. Prof, só pessoa física tem esses direitos fundamentais? Não, gente. As pessoas jurídicas e as pessoas estatais também são destinatárias dos direitos fundamentais, desde que o quê? Esses direitos sejam compatíveis com a sua natureza, não é? Nem todo direito fundamental vai ser direito fundamental de uma pessoa jurídica. Pessoal, direito à vida, por exemplo. Uma pessoa jurídica tem direito à vida? Não tem, né? Correto? Ok, prof, vamos entender então os direitos fundamentais. Primeiro direito, gente, direito à vida, está no artigo 5º, né? É a vida, e não só extrauterina, como a intrauterina, porque no Brasil é proibida a prática do aborto, né? Salvo o aborto terapêutico como meio de salvar a vida da gestante, da mulher grávida. Pessoal, o direito à vida, ele envolve dois aspectos, né? O aspecto biológico, que está ligado à integridade física, psíquica, né? Aspecto biológico. E um aspecto amplo, né? Que é o direito a condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência digna. Cada um de nós deve ter direito a essas condições mínimas a ter uma existência digna, correto? Ai, gente, se isso tudo funcionasse como está na lei, ia ser tão lindo, na é verdade. Gente, os direitos fundamentais não são absolutos. Já falei com vocês, né? Não existe direito absoluto, não existe um direito que prevalece frente ao outro, né? Havendo, então, um conflito entre dois direitos fundamentais, o que vai acontecer na prática é uma ponderação dos interesses envolvidos. Tipo assim, vou preservar o máximo dos direitos envolvidos, vou encontrar um ponto de equilíbrio, sacrificando o mínimo possível os interesses envolvidos, correto? Por exemplo, gente, vamos dizer assim, a situação em que é possível relativizar o direito fundamental da vida no caso de um aborto de um feto portador de anencefalia. Né? Nesse caso, gente, por não existir hipótese de vida viável, né? Porque o feto não tem o cérebro, é possível esse aborto. Olha aí a relativização do direito à vida. Nessa situação é possível, é permitido esse aborto. Direito à igualdade. Gente, direito à igualdade, né? É um dos mais importantes do nosso ordenamento jurídico. Por quê, prof? Porque ele busca garantir uma igualdade de oportunidade para todos os cidadãos, independentemente das desigualdades que existem, né? Esse princípio ele tem que ser observado pelo legislador na hora de elaborar uma lei, quanto pelo aplicador do direito, pelo juiz que está aplicando o direito. Esse princípio ele está ligado àquele princípio da isonomia, né, gente? Pessoal, a isonomia ela pode ser uma isonomia formal e material. Vamos entender. Isonomia formal, né, é traduzida no nosso ordenamento jurídico na igualdade perante a lei. Eu, você, somos iguais perante a lei. Nós temos os mesmos direitos, somos iguais. Agora, a isonomia material, ela está no artigo 7º da Constituição. No caso, né, da isonomia material, o que eu quero é promover uma igualdade de oportunidade aos homens e veda que a administração pública promova um tratamento desigual àqueles que se encontram numa mesma situação, numa condição de igualdade. Ou seja, a administração pública tem que tratar todos o quê? De uma forma igual, sem conferir privilégio para uma pessoa ou para outra. Ela tem que atuar de forma impessoal. Agora, pessoal, essa igualdade material, ela está buscando aí promover uma igualdade de oportunidade. E a gente sabe que várias pessoas não têm as mesmas oportunidades. E aí? E aí que o Estado, né, vem tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida em que eles se desigualam. Tipo assim, todo mundo que tem a mesma condição, mesma situação, eu vou tratar de uma forma igual, sem conferir privilégio a ninguém. Agora, aquela pessoa que tem uma situação desigual, eu vou conferir a ela um tratamento desigual. Aí sim é possível. Tipo assim, vamos falar uma pessoa que tem uma deficiência física. Essa pessoa, né, para ter uma deficiência física, ela tá andando de cadeira de rodas, utilizando uma cadeira de rodas. E aí, gente, ela tem que ter o quê? Ela vai ter que ter acesso a um elevadorzinho, né, que vai descer assim para ela
ter acesso ao ônibus, ao transporte público, ela tem um tratamento diferenciado, justamente para garantir uma isonomia material, uma isonomia na matéria, né? Uma possibilidade dela acessar aquele serviço público como as outras pessoas, correto? Fácil de entender, vocês conseguem entender. Então, nós temos uma isonomia formal, que fala que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, está lá no artigo 5º. Isso é igualdade formal. Igualdade material é essa igualdade, isonomia material é essa isonomia que a gente está falando. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que eles se desigualam para garantir o quê? Que todos tenham oportunidades semelhantes, correto? Acessos aos serviços públicos, beleza? Ah, tranquilo, prof. Entendi totalmente. Pessoal, vamos analisar esse artigo 5º, né? Que eu acho que assim, ele é maravilhoso e eu acho que ninguém lê. Ninguém lê esse artigo 5º, então eu vou fazer questão. Nessa aula aqui, eu vou fazer questão, né, de ler esse artigo inteiro. Pessoal, artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Que maravilha, hein? Homem e mulher é igual, cada dia mais igual. Cada dia mais igual, né, gente? Pessoal, o que ele está falando nesse princípio? Esse princípio, né? Ele está falando que a lei não pode estabelecer qualquer tipo de tratamento desigual. Mas, prof, você acabou de falar, né, que existem situações que o Estado vai conferir um tratamento diferenciado entre as pessoas em razão de algumas distinções que existem. Sim, gente. Em razão do princípio da isonomia, o ordenamento jurídico prevê diversos mandamentos que estabelecem uma distinção entre homens e mulheres como formas de assegurar a isonomia, a igualdade material. Não quer dizer que o inciso primeiro falou homem e mulher são iguais. Mas, prof, por que a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha? Por que a gente tem algumas proteções para a mulher? Porque a gente sabe, né, pessoal, que na prática, né, quando a gente compara o homem e a mulher, existem situações que a mulher está numa posição muito mais frágil. Ela precisa de um tratamento diferenciado para ela ter uma igualdade material. Então, não quer dizer que eu estou falando que homem e mulher é igual, que a legislação, que o Estado não pode conferir um tratamento diferenciado para um grupo social, no caso aí as mulheres, haja vista algumas desigualdades materiais que existem, ok? Lembrem-se da isonomia. Segundo inciso, gente, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pessoal, somente a lei pode obrigar o indivíduo a fazer ou deixar de fazer uma coisa. Princípio da legalidade. Gente, eu posso fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, né? Tô fazendo tudo, exceto o que a lei proíbe. Agora, gente, a aplicação da legalidade ela é diferente no que tange ao âmbito público, porque a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Então, enquanto eu posso fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, só o que a lei permitir. Ok, gente? Então, é bem diferente. Essa é a questão da igualdade que pega nas provas muito simples. Agora, existem algumas exceções da legalidade, né? Existem situações excepcionais, né, gente, que estão no texto constitucional, nas quais o poder executivo, né, que tem a função típica de executar, ele pode editar medidas que vão promover inovação no ordenamento jurídico. Prof, mas não é legislativo que inova no ordenamento jurídico, né, que edita uma lei? Sim, mas essas são situações excepcionais, né? É quando, por exemplo, há uma outorga de poder atípico ao poder executivo, alterando aí o funcionamento regular do princípio da legalidade. Haja vista que, nesse caso, o poder executivo vai poder inovar no ordenamento jurídico. Prof, que situações é essas? Gente, quando eu tenho uma medida provisória, quando o executivo elabora uma lei delegada, a edição de regulamento autônomo, que verse sobre a organização e funcionamento da administração, que esse regulamento é somente esse, é um regulamento que pode inovar no ordenamento jurídico, desde que ele não implique em aumento de despesa e nem criação e extinção de órgão. Porque a gente sabe que quem cria e extingue órgão é o quê, gente? É a lei. Ok? Então, situações em que o executivo pode editar medidas que possuem força de lei. É bom lembrar essas exceções. Vamos lá. Inciso 3º, gente, do artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Gente,
Esse princípio está simplesmente ratificando o princípio da dignidade. Ele representa uma preservação do direito à vida em seu aspecto biológico, né? Atributo de todo ser humano, e que justifica o exercício da sua liberdade e a perfeita realização do direito meu e seu, de existência plena e saudável. Pessoal, a tortura, né, em conformidade com o artigo 5º, ela caracteriza como um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Olha só. Outro ponto importante é a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física ou física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito sobre pena de responsabilidade disciplinar civil do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Ou seja, gente, algema só no caso de resistência. Isso tudo está ligado à dignidade da pessoa humana, correto? Aí, ao respeito aos direitos de existência plena e saudável da pessoa humana. Beleza. Próximo inciso. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedada o anonimato. Gente, o pensamento, né, do indivíduo é livre. Eu posso manifestar a minha opinião. Agora, essa manifestação, né, não existe direito que é absoluto, vocês sabem. Essa manifestação encontra limites, né, em decorrência das consequências jurídicas que ela pode produzir. A gente viu agora uma menina que manifestou, aí até como parece, vou falar a minha opinião, não, parece que cometeu um crime, né, falando que o Neymar teria cometido o crime de estupro. Ixi, meu Deus do céu. E aí as manifestações geram consequências jurídicas, né, porque elas podem desencadear um prejuízo social, né, e um desrespeito aos valores éticos e vários prejuízos. Dessa forma, a gente é livre a manifestação do pensamento, desde que a sua autoria, você tem que ser autoria expressa, falar eu que estou manifestando, para que se possa garantir uma eventual reparação de danos morais ou materiais causados. Tipo assim, você está manifestando aquela opinião, essa opinião pode causar um prejuízo social, um prejuízo a alguém, um prejuízo moral, você tem que ir lá, você está assinando aquela manifestação falando que foi você, porque você pode também ser responsabilizado posteriormente. Então, os abusos porventura ocorridos no exercício desse indevido, né, no exercício indevido dessa manifestação, são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a consequente responsabilidade civil e penal dos seus autores. Gente, o STF afastou a exigência de diploma de jornalismo e do registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista. Então, não existe mais essa condicionante, né? Isso também está ligado a esse direito de manifestação. Prof, vamos lá, próximo inciso. Gente, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Tipo assim, você foi lá e manifestou sua vontade, você é livre. Você assinou, mas eu também tenho direito de resposta, correto? Gente, o direito de resposta é ligado à proporcionalidade. A resposta ela vai ser assegurada no mesmo meio de comunicação onde foi divulgada aquela informação, com o mesmo destaque e a mesma duração. Esse direito de resposta é gratuito e proporcional ao agravo que eu sofri, né? Os abusos, gente, que porventura ocorreram no exercício daquela manifestação de pensamento livre, eles são passíveis de exame e apreciação pelo judiciário, né? Com a consequente responsabilidade do autor. Se a pessoa foi lá e manifestou a opinião dela e me ofendeu, eu posso que ajuizar uma ação contra ela, pedir danos morais? Claro que posso. E ela vai ser responsabilizada? Uai, tem que ver, o juiz vai decidir, correto? Pessoal, e esse direito de resposta abrange todos os campos de informação. Imprensa, comício, assembleia, seminário, entre outros, beleza? Próximo inciso, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Gente, o Brasil é um país laico, né? Tem uma posição neutra no campo religioso, né? País laico, tem tudo quanto é tipo de religião aqui. Você pode ser de toda religião, correto? Pessoal, como consequência da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência e de crença, não há limitação. Entretanto, encontram-se algumas ressalvas na Constituição que a gente tem que entender. Prof, pessoal, vamos entender uma situação, por exemplo. As testemunhas de Jeová, elas têm uma crença religiosa de que
introduzir sangue no corpo pela boca ou pelas vias ou pelas veias viola Deus. Então elas vão receber uma transfusão pela boca ou pelas veias viola Deus. Porque, segundo elas, o procedimento contraria o que está previsto nas passagens bíblicas. Essa crença impede que essas pessoas recebam transfusões de sangue, até mesmo nos casos emergenciais em que há risco de vida. Só que, conforme o entendimento jurisprudencial, gente, a vontade do paciente deve ser respeitada, caso tratar-se de um indivíduo absolutamente capaz. E caso o mesmo esteja consciente e manifeste o consentimento de forma válida e inequívoca. Olha, vamos estudar uma jurisprudência relacionada ao assunto. Jurisprudência, depois você dê uma olhada aí, eu vou deixar uma foto para vocês terem acesso a essa jurisprudência. Então, pessoal, esse direito de liberdade, de consciência, de crença, não sofre limitação. Existem algumas ressalvas, né? Que a gente deve observar, por exemplo, o indivíduo tem que ser capaz, nesse caso, da transfusão de sangue para quem é um testemunho de Jeová. São situações que são bem específicas. Outra situação, gente. O exercício do culto religioso é assegurado enquanto não for contrário à ordem, à tranquilidade e ao sossego público. Não é permitido a nenhuma religião o culto atentatório à lei, contra a lei, sob pena de responsabilização civil ou criminal. Então, você tem liberdade de consciência, de crença? Tem. Agora, você não pode aí exercer um culto religioso, organizar um culto religioso que está falando algo que vai contra a lei, sob pena de responsabilização civil e criminal. Então, nenhum direito, como você sabe, né, é absoluto. Vocês já sabem disso. Pessoal, ponto importante. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas, foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito de liberdade ao pensamento. Isso já caiu em prova, então isso é compatível com o direito de liberdade de pensamento. Isso, daqui um pouco, ainda mais essa grande marcha da maconha internacional, vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil. É assegurada, gente, próximo inciso, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Pessoal, simplesmente garantindo assistência religiosa aos presos, hospitalizados, militares, entre outros. Próximo inciso. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir uma obrigação alternativa fixada em lei. Olha só. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Beleza? Salvo se invocar essa crença para eximir de uma obrigação legal que foi imposta a todos e se recusar de cumprir uma obrigação alternativa. Pessoal, esse é um direito que está relacionado à liberdade de crença religiosa e trata a respeito da escusa de consciência. O que é escusa de consciência? Escusa de consciência é quando alguém invoca a sua convicção. Eu não posso fazer isso porque a minha religião não permite, eu não acredito, minha convicção pessoal, para não cumprir uma obrigação que foi imposta a todas as pessoas. Mas aí tem que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, pessoal. Então, eu tenho que lembrar que a escusa de consciência não permite que o indivíduo simplesmente deixe de cumprir a obrigação a todos imposta. Porque ele deve cumprir, então, se ele não pode cumprir aquilo ali em razão da sua crença religiosa, em razão do que ele acredita, ele tem que cumprir uma prestação alternativa. Ok, gente? Isso é muito importante. Essa escusa de consciência ela deve ser associada ao respeito que o Estado brasileiro tem à crença religiosa. Vai que acredita em outra coisa, tudo bem, mas então cumpre uma prestação alternativa. É mais ou menos assim que funciona. Pessoal, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou de licença. Gente, isso está ligado à liberdade de manifestação, E estabelece a vedação à censura do Estado Democrático de Direito. Vedação à censura. Inclusive, gente, eu acho que, por exemplo, meus vídeos de brincadeira, aquilo ali é arte. Graças a Deus que eu estou num país que permite que a prof aqui mostre para todo mundo o grande talento artístico que ela tem. Nasceu para o estrelato. Bom, voltando aqui, gente. Gente, essa liberdade, assim como a liberdade de manifestação, não é garantida em termos absolutos. Ela está sujeita a algumas restrições. Por exemplo, alguns espetáculos têm uma classificação etária,
locais e horários recomendados, estabelecimento de meios de defesa das pessoas e das famílias em relação aos programas de rádio. Não é todo programa que uma criança pode ver, né, gente? Não é assim que funciona, correto? Próximo inciso. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Gente, a Constituição protege a intimidade dos indivíduos, assegurando uma indenização por dano moral, material, quando necessário. Pessoal, essa intimidade e a vida privada são responsáveis pela tutela da liberdade de vida do indivíduo, buscando proteger o cidadão das intromissões indevidas, impedindo uma invasão na área que tem intangível da sua responsabilidade, o seu direito, da sua personalidade, o seu direito à privacidade, protegendo todos os bens jurídicos de intimidade, vida privada, a honra, a imagem, correto? E até mesmo o direito de estar só. Tem gente que não respeita, né? Mas tem que respeitar. O direito de estar só é importante, viu, gente? É importante. Pessoal, a honra é um bem imaterial, né? Consiste num apreço que a pessoa goza na sociedade. Não, todos conhecem a Gabriela muito bem. Gabriela é uma pessoa muito querida. E pode ser classificada como objetiva ou subjetiva. Honra objetiva, gente, é compreendida como o juízo que os terceiros fazem acerca dos atributos da Gabriela, por exemplo. E a honra subjetiva é o juízo que a pessoa faz acerca dos seus próprios atributos. É o que eu penso de mim mesma, correto? Mais ou menos por aí. Ok, prof. Próximo inciso. Gente, esse despenca nas provas, hein? A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Pessoal, essa previsão está assegurando a garantia da inviolabilidade do domicílio, gente. O que é o domicílio, prof? Gente, esse termo casa é mais amplo do que domicílio, né? É inviolável a casa de forma que ninguém pode entrar sem consentimento do morador, salvo nessas hipóteses aí de flagrante delito, desastre, se acontecer um desastre, para prestar socorro, por determinação legal durante o dia, aí pode, né, a gente entrar. Pessoal, mas essa expressão casa, ela é vista amplamente no ordenamento jurídico, considerada como qualquer compartimento habitado, privado, onde alguém exerce profissão ou atividade, gente. Restrito ao público em geral, não importando a sua localização, se é um escritório, se é um quarto de hotel, se é uma residência, né, um ambiente privado, onde alguém exerce sua profissão ou atividade, um compartimento que é habitado por aquela pessoa. Gente, mas essa inviolabilidade, ela não é absoluta, né? Porque não tem direito absoluto, né? Já falei com vocês. Porque em caso de flagrante delito no interior daquele domicílio, você tá vendo que o vizinho ali tá matando a esposa dele. Meu Deus do céu, entra na casa, né? A autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Então, flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Ok, gente? Ok? Lembrem-se disso. Próximo inciso. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pessoal, tá ligado ao direito da intimidade, né? Inviolabilidade das comunicações telefônicas não é absoluta, né? É permitida a colocação de escuta e gravação de conversas telefônicas, desde que exista uma ordem judicial nesse sentido com a finalidade de investigação criminal ou de instrução do processo penal. Então, você sempre lembre, né? Ah, prof, não tem direito absoluto, já sei que tem exceção. Exatamente. Pessoal, além disso, é admitida a gravação feita por um dos interlocutores da conversa, né? É uma situação de excludente de antijuridicidade. Prof, ponto importante, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o sigilo dessas comunicações. Comunicação telefônica, correspondência, comunicação telegráfica, comunicação de dados. Pessoal, comunicação telefônica, ela pode acontecer mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para investigação criminal ou instrução processual penal. Na correspondência da comunicação telegráfica e da comunicação de dados, não está previsto na Constituição, não tem previsão
constitucional. Lembrando que a Receita pode quebrar o sigilo bancário sem ordem judicial. A Receita pode. Olha, a Receita pode. Que poder, hein, Paulo? Ué. Além disso, gente, próximo inciso. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pessoal, desde que preencha as qualificações previstas em lei, todos os indivíduos têm direito à liberdade de ação, profissão. Então, peraí, prof, não é bem livre, né? Não é livre o exercício de qualquer trabalho. Não é livre, não, porque eu tenho que atender aos requisitos da lei. Então, não é bem livre, não. Eu já falei com vocês, né, gente? Não tem direito absoluto, não falei com vocês? Não falei com vocês? Então, gente. Pessoal, é uma liberdade para exercício de qualquer profissão que veda ao Estado a limitação, né? Limitação de, não pode exercer essa profissão, você não pode. Né? De forma que todos possam orientar suas vocações. Você tem uma vocação, você vai seguir. Agora, você tem sim que atender os requisitos da lei, né? Por isso que a gente fala que é livre, mas você tem que atender os requisitos da lei. Você quer ser advogado, mas tem que passar no exame da ordem. Não adianta querer, gente. Querer, você tem que atender os requisitos da lei, correto? A lei aí estabeleceu o quê? Uma condicionante. Você só pode exercer essa atividade se você passar no exame de ordem, ok? Pessoal, próximo inciso. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Pessoal, o acesso à informação ele é amplo, mas não é absoluto, né? Amplo, mas não é absoluto. Uma vez que o sigilo da fonte pode existir para proteger o informante das consequências da publicidade da informação. Pessoal, a gente fala que o direito à informação ela contém um tríplice alcance: o direito de informar, o de se informar e o de ser informado. Né? Essa garantia, quando ela é violada, ela possui uma ação específica para proteger os indivíduos, que é o habeas data, né? Que a gente já vai estudar daqui a pouquinho. Mas então, por hora, ficamos com isso aí guardadinho, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Próximo inciso, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, sair, com os seus bens. Pessoal, essa previsão está assegurando o direito à locomoção, né? A todas as pessoas de ir e vir no território nacional em tempos de paz, sem qualquer tipo de limitação e empecilho, correto? Essa norma, gente, ela é uma norma constitucional de eficácia contida. Por quê? Porque ela pode ser limitada por uma exigência legal, né? Por que uma norma de eficácia contida? Uma lei pode conter a eficácia dessa norma, gente. Como assim? Por exemplo, gente, as regras de trânsito e passaporte para entrada num outro país, né? Essas regras estão o quê? Estão contendo essa liberdade. Você está livre, mas você tem que ter o quê? Tem que ter um passaporte, tem que cumprir essas regras, correto? Pessoal, a violação desse inciso constitucional ela pode ser dirimida por meio de habeas corpus, né? Porque está ligada à liberdade. A gente já vai estudar isso aqui. Próximo inciso. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Gente, o termo reunião, né, é uma formação coletiva de pessoas realizada mediante um planejamento e sem personalidade jurídica, né? A liberdade da reunião ela vai ser entendida como um agrupamento de pessoas organizada com caráter transitório, né? Uma reunião ali, transitoriamente. As reuniões, quando públicas, devem ser realizadas sem arma, pacífica, autorizada pela autoridade competente em local aberto. Imagina se você vai ficar reunindo aí com arma. Meu Deus do céu, né? Pessoal, esses são requisitos para a realização da reunião. Pluralidade de participantes, caráter temporário é uma reunião, reunião pacífica, fins lícitos e aviso prévio à autoridade, finalidade determinada e local público. Gente, a autoridade administrativa não pode definir o local da reunião, né? Sendo vedado o indeferimento, salvo se houver outra reunião comprovadamente marcada para a mesma localidade no mesmo local. Pessoal, mas esse direito, né, de reunião, ele pode sofrer restrições durante o que a gente chama de estado de sítio e estado de defesa, que a gente já vai estudar. Lembre-se disso. Sempre tem que lembrar, né, prof? Não tem direito absoluto? Não tem. Além disso, gente, é plena liberdade para associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Pessoal, as Forças Armadas Revolucionárias, né, da Colômbia, conhecida como FARC, é uma organização guerrilheira de inspiração comunista que jamais poderia existir no Brasil.
em razão desse dispositivo constitucional que fala é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, a FARC nunca poderia existir no Brasil. Próximo inciso. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal. Então, ela pode acontecer sem qualquer tipo de interferência estatal, sem autorização. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Gente, as associações são organizações estáveis, né? Possuem uma finalidade lícita e personalidade jurídica de direito privado, né? E podem ser criadas, assim como as cooperativas, independentemente de autorização do governo. O direito à livre associação constitui uma garantia básica de realização pessoal dos indivíduos, né, da vida em sociedade. Eu quero me associar. Entretanto, esse direito não é absoluto, né, pois exige que a associação seja criada para fins lícitos, estando proibida de qualquer forma aquela que tenha caráter paramilitar. O que eu acabei de falar com vocês. Próximo inciso, gente. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Você não fica obrigado a associar, né? Você associa se você quiser. É uma liberdade de associação que possui um viés positivo, gente. Livre-arbítrio do indivíduo juntar-se a uma associação, né? E um viés negativo. Liberdade também de sair da associação se você quiser. Correto? Você não fica obrigado a estar lá, não. Além disso, gente, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Gente, essa previsão assegura uma legitimidade, né, ativa das associações para representar essas pessoas num processo judicial, representação processual dos seus filiados, de quem está filiado àquela associação, àquela entidade, desde que autorizados. Entretanto, eu tenho que lembrar, né, que, em se tratando de mandato de segurança, a autorização dos associados é dispensada, não precisa de autorização. Pessoal, próximo direito aí, próxima garantia, direito de propriedade. Gente, o direito de propriedade é constitucionalmente garantido. Ou seja, o titular da propriedade tem ali o direito ao exercício livre e restrito, gozo, uso e disposição do bem. Né? O direito de usar, gozar, dispor e reivindicar o bem, correto? Além disso, gente, próximo inciso fala que a propriedade vai ter que atender à sua função social. Então, peraí, prof, o proprietário tem direito, né, de usar, gozar, dispor, reivindicar o bem de qualquer forma. De qualquer forma? Não, gente, não é de qualquer forma, não. Ele tem que garantir a função social da propriedade, conferir àquela propriedade uma função social, uma destinação, correto? Ou seja, tá vendo que aquele direito ali não era muito absoluto, não? Pessoal, o proprietário tem ampla liberdade de utilizar o bem de forma exclusiva. Contudo, essa exclusividade não retira o dever do proprietário de cumprir a função social da propriedade. Né? Por exemplo, gente, dizer que a propriedade atende uma função social é dizer que é ela dado um correto aproveitamento pelo particular dentro do contexto social no qual ela está inserida. Pessoal, a função social da propriedade relaciona-se com o uso que o proprietário faz dela, correto? Mais ou menos por aí. Próximo inciso, gente. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Desapropriação, gente, é um procedimento administrativo, né? Corre na administração, através do qual o poder público retira a sua propriedade compulsoriamente. Ele vai falar, essa propriedade é minha, e transfere para o poder público. Só que ele vai lá e te paga uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Essa é uma forma de aquisição originária daquela propriedade pelo poder público. O poder público vai se tornar proprietário, né? E qualquer tipo de ônus ou gravame que incidiam sobre o imóvel vão ser desconstituídos, né? Aquela pessoa que era credor daquele ônus ou daquela hipoteca, ela vai receber um valor da indenização. Mas a aquisição daquela propriedade é originária pelo poder público. Gente, a desapropriação ela pode recair sobre imóveis, imóveis, corpóreos, incorpóreos, públicos ou privados, espaço aéreo, ações, cotas ou direitos de qualquer sociedade. Mas não é possível a gente desapropriar direitos personalíssimos. Eu não posso desapropriar a honra, a intimidade, a liberdade, correto? Gente, são pressupostos da desapropriação, né, a utilidade, a necessidade pública e o interesse social. A utilidade pública é aquelas hipóteses nas quais aquela desapropriação do imóvel atende uma conveniência, né, necessária, conveniente ao poder público. A necessidade pública é aquela situação em que a desapropriação atende uma urgência ou uma emergência. Correto? Uma situação emergencial. Agora, desapropriação por interesse social é aquela situação em que
que aquela propriedade não está cumprindo a função social que ela deveria cumprir, beleza? Próximo estudo aí, próximo ponto importante. Lembrando, né, gente, que existem situações que vocês já viram, já estudei com vocês. Existem situações em que a desapropriação vai ser realizada sem o pagamento da indenização prévia justa em dinheiro. Não vai ser prévia e não vai ser em dinheiro. São situações excepcionais, estudem esse tópico que é importante também. Próximo inciso, gente. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar a propriedade do particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Gente, esse é o Instituto da Requisição Administrativa, que é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade, que é uma modalidade que só restringe, né? Não está suprimindo a propriedade continua com o proprietário, mas está criando uma restrição. A requisição é um ato administrativo de natureza transitória, né? Ele é autoexecutório porque ele não precisa de nenhum tipo de autorização do juiz, compulsório, pessoal, discricionário, realizado pela administração em situação em que há um risco iminente. Há uma guerra, eu vou usar sua casa ali como hospital. Há uma epidemia, uma calamidade pública, correto? Eu vou usar seu terreno aí para socorrer as vítimas do acidente. É mais ou menos por aí, beleza? Próximo inciso, gente. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Gente, a Constituição Federal estabeleceu, né, um tratamento especial para aqueles que têm uma pequena propriedade. Mas nem toda propriedade rural é impenhorável, né? Uma vez que faça-se jus à referida proteção, é necessário que a propriedade seja pequena e rural e trabalhada pela família, né? Correto? Nessas situações. Ok. Próximo inciso. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos terceiros no tempo que a lei fixar. O direito autoral, né? Direito da propriedade imaterial, né, gente? Direito autoral de quem está aí escrevendo livro, pra caramba, né, professor? Isso aí, gente. São assegurados nos termos da lei a proteção, a participação dos indivíduos em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurar aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Pessoal, proteção, então, tanto aos autores quanto aos inventos industriais, correto? Isso é bem importante. Gente, a Lei 9.279, ela regula a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial através da concessão de patentes de invenção, registro de marca e repressão à concorrência desleal, beleza? Além disso, gente, é garantido o direito de herança, próximo inciso, herança, gente. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, né? Se eu estou falando de uma sucessão de um bem, de um estrangeiro, mas que está situado no país, essa sucessão vai ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, né? A lei do país no qual o falecido é nacional. Além disso, gente, trata-se essa situação da herança, né, uma decorrência do princípio da propriedade, do direito à propriedade, uma vez que a propriedade se perpetua através da herança, possibilidade de transferência dos bens de uma pessoa falecida aos seus herdeiros. Gente, ao assegurar o direito da herança, a Constituição impede que o Estado se aproprie daqueles bens do falecido, né? Vai ter que transferir para os herdeiros. Além disso, gente, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Próximo, não tem muito o que falar. Além disso, gente, próximo inciso, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, direito de obtenção de informações de interesse do particular, né? Coletivo ou geral, que não possui caráter absoluto, podendo sofrer restrição legal quando prevalecer o sigilo de informações necessárias à segurança da sociedade e do Estado. Não tem direito absoluto, né? Então pode acontecer alguma restrição legal no que tange a esse direito de
informação quando elas forem necessárias à segurança da sociedade e do Estado, beleza? Próximo inciso, gente. São todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos. Você pode peticionar o Estado sem precisar pagar taxa para a defesa dos direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Pessoal, o direito de acesso à informação pública ou privada, né, está protegido nesse inciso, né, a fim de que haja transparência dos atos administrativos, é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição. Eu posso lá peticionar para ter acesso a uma informação. O direito de petição permite, né, que cada cidadão possa levar ao poder público informação ou notícia de um ato ilegal, abusivo, contrário a determinados direitos, para que se tome as medidas necessárias e cabíveis. Próximo inciso, prof. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça do direito. Gente, a justiça é inafastável, né? Eu não posso afastar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele vai o quê? Verificar se todas as condutas foram realizadas em conformidade com a lei. Ele pode analisar qualquer controvérsia que exista, envolvendo uma conduta de um particular ou envolvendo uma conduta da própria administração. No Brasil, o Poder Judiciário, a justiça, ela é inafastável. Além disso, gente, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Pessoal, esse princípio consagra o princípio da segurança jurídica e da irretroatividade. É um princípio de defesa do indivíduo ante o Estado, né, em face de uma nova lei, que pretende prejudicar situações já consolidadas, né? Então, a lei não pode prejudicar o direito adquirido, algo já consolidado. Essa garantia não impede que o Estado adote aí leis retroativas, desde que essas estabeleçam situações mais favoráveis ao indivíduo, né? A lei retroage, no caso, quando sua previsão é mais favorável ao indivíduo, ok? Pessoal, próximo inciso. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Os juízes ou tribunais de exceção são aqueles criados para julgar uma situação específica, né? Que eles têm caráter temporário, para julgar aquela situação específica. A vedação e a existência dos tribunais de exceção, bem como a admissão de fora por prerrogativa de função, são reflexos, em certa medida, do princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia na dimensão material que a gente já estudou. Além disso, gente, é reconhecida a instituição do júri como organização para lidar a lei, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pessoal, compete ao júri, né, julgar os crimes dolosos contra a vida, correto? É uma instituição que se assenta no princípio democrático, uma vez que confere ao cidadão o direito de ser julgado por outros cidadãos que compõem aquele júri. Próximo inciso. Não há crime sem lei anterior que o defina, sob pena de prévia cominação legal. Pessoal, esse é o princípio da reserva legal, né? Só há crime se houver uma lei anterior àquela conduta que o defina. Eu não posso hoje comprar uma bicicleta e amanhã sair uma lei falando que comprar bicicleta é crime e eu ser penalizada por aquilo. Não. Antes de comprar bicicleta não tinha aquela lei incriminando essa conduta. Então só há crime, não há crime sem lei anterior que o defina. Só há crime se houver uma lei anterior definindo que aquela conduta é uma conduta criminosa. Próximo inciso. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Isso a gente acabou de falar agora. Além disso, gente, a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. A prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à penalidade de reclusão nos termos da lei, né? Esse é um crime inafiançável e imprescritível. Próximo inciso. A lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça e anistia à tortura, que eu já falei com vocês, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram, ok? Próximo inciso, prof. Estou passando um pouco mais rápido, porque esses eu já tinha falado antes. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático.
Ok. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio. Pessoal, nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado, né? Meu pai meu Deus me livre, não foi não. Meu pai foi condenado por um crime e eu vou cumprir a pena? Não, gente, não, né? Não, gente. Fica afastada a possibilidade de condenação de estender a parentes, amigos ou sucessores do condenado. Existem algumas exceções, né, no caso de perdimento de bens ou pena confisco, né, gente? Por exemplo, no caso de perdimento de bens ou da pena de confisco, né? Quando há uma pena de confisco de bens, a reparação do dano ou a decretação do perdimento de bens pode envolver os sucessores do condenado, né? Que estão lá recebendo aquela herança, porém apenas no limite do valor patrimonial que tenham recebido na herança, correto? Então, essa obrigação de reparar, né, nesse caso de pena confisco, pode alcançar os sucessores. Além disso, gente, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e penas cruéis. Não haverá, hein, gente? Não haverá. Deixei para vocês aí os conceitos. Próximo inciso. A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Por isso que tem prisão feminina e masculina. É assegurado aos presos o respeito à integridade física ou moral. Lembra da responsabilidade civil objetiva do Estado nas situações de risco? Vocês lembram? Além disso, gente, as presidiárias serão asseguradas condições que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Correto? Um direito para as crianças, né, de serem amamentadas. Além disso, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A gente vai falar sobre isso num outro capítulo. Não será concedida extradição estrangeira por crime político ou de opinião. Vou falar isso com muita atenção com vocês nos próximos capítulos e vou passar um pouquinho mais rápido agora. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, pessoal. O que é isso, gente? O que é isso? É o princípio do juiz natural, né? Toda pessoa tem o direito de ser processada e julgada por uma pessoa devidamente investida naquele cargo de juiz. Além disso, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o seu devido processo legal, né? O devido processo legal, no qual seja assegurado que é ampla defesa e o contraditório, né? A segurança de todos os litigantes no processo judicial e administrativo que devem ser respeitadas essas garantias de contraditório, de ampla defesa, das regras do processo legal. Além disso, gente, aos litigantes no processo judicial e administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa como meios de recurso a ela inerentes. Já acabei de falar. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Pessoal, prova ilícita é aquela obtida mediante a violação de uma lei que mantém um estreito vínculo com outros direitos e outras garantias também constitucionais, como o direito à intimidade e à privacidade. Segundo o STF, a presença de uma prova ilícita não gera nulidade de todo o processo, apenas dos atos que estão contaminados com aquela prova. Além disso, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pessoal, o réu é inocente até que se prove o contrário. A gente está vendo algumas situações aí políticas que estão um pouco diferentes, mas a gente vai conversar isso depois. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas na lei. Pessoal, a identificação civil é realizada mediante a carteira de identidade, documento profissional, e a identificação criminal por meio de um processo fotográfico, de datilografia, correto? Que é diferente. Além disso, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se não for intentada no prazo legal. Pessoal, a ação penal pública é privativa do Ministério Público, mas ocorrendo inércia do Ministério, se ele ficar quietinho, será admitida a ação penal privada subsidiária da pública. Além disso, a lei só poderá restringir publicidade dos dados processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Pessoal, no ordenamento jurídico impera o princípio da publicidade dos dados processuais, né, que são públicos, via de regra, salvo essa exceção, né, que está ligada aí ao sigilo. Quando estiver ligada à defesa, intimidade,
Correto? A lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Além disso, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Flagrante delito, gente, ou por ordem escrita e fundamentada por um juiz. Né? A prisão em flagrante é aquela que acontece quando o indivíduo é pego no ato do cometimento da infração, ou logo depois, né? Com instrumento, arma, objeto ou papel que façam presumir que ele é o autor daquele crime. Beleza? Outro próximo inciso. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa a ele indicada. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de um advogado. É aquilo que a gente vê nos filmes, né? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada por autoridade judiciária. Pessoal, ao verificar a ilegalidade da prisão, o juiz deve relaxá-la, ou seja, ele deve de imediato mandar soltar o acusado, sendo dispensável o parecer do Ministério Público. Além disso, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. E não haverá prisão civil por dívida, salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia. A única situação que eu tenho uma obrigação, uma prisão civil, que decorre de uma obrigação civil de pagar a pensão alimentícia. Ó, fiquem de olho, hein, rapazes. Além disso, gente, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Correto? Tá ligado à liberdade, habeas corpus. Vocês já sabem, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Além disso, gente, conceder-se-á mandato de segurança direito para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Mandato de segurança coletivo, quando esses próximos incisos a gente já vai estudar quando eu falar com vocês sobre essas ações. Além disso, gente, qualquer cidadão é parte para propor uma ação popular, eu já vou falar isso com vocês. Próximo inciso, que é importante. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. O registro civil é gratuito e a certidão de óbito para aqueles reconhecidamente pobres. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos no processo judicial administrativo são assegurados razoável duração do processo para garantir uma celeridade, né, gente? Tudo isso está no artigo 5º. É coisa demais, hein, gente? É coisa demais. Mas, pessoal, acho que eu falei com vocês tudo que é mais importante, tudo que pega na hora da prova. Vamos que vamos, eu já volto com a próxima aula.